Mais uma vez juntos aqui na plataforma da nossa casa. Desta vez estamos terminando uma semana e vamos de cara com as notícias de Israel dessa semana, que nos trouxeram preocupação e principalmente nos trouxeram de volta a uma realidade que Israel havia já passado. A começar pelo grande número de contagiados com o coronavírus. Israel passa pela primeira vez, desde a primeira onda, e agora já entrando definitivamente na segunda onda de infecções, Israel conta com mais de 10 mil doentes, mais de 10 mil pessoas contagiadas com o coronavírus. Isso é o recorde para Israel, portanto o governo já está tomando providências. Já são mais de 20 os bairros e 12 cidades que estão entrando mais uma vez em quarentena, naquilo que se chama de lockdown. E a situação vai ser ainda mais restritiva a partir da semana que vem. Por exemplo, já não há mais possibilidade por lei de andar sem máscara, toma-se uma multa através da polícia, e de encontros que sejam com um número maior de 20 pessoas por vez. E repito, o primeiro-ministro decidiu que vai seguir implementando mais novidades. Além disso, a El Al, a companhia aérea de Israel, a nacional, aquela que leva a bandeira, está definitivamente, a partir dessa sexta-feira, sem piloto ativo nenhum. Ou seja, a El Al, depois de uma conversa com os diretores que esperam uma ajuda financeira do governo, começa a ter a sua primeira semana sem aviões no ar. O último voo chegou de Houston, do Texas, um avião de carga. Este, portanto, o fenômeno, a situação atual no país nesse instante. E, é claro, há outros problemas que preocupam e muito, como a situação da política, já que, devido a incompreensões entre o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu e o seu vice-primeiro-ministro, ou primeiro-ministro substituto Benny Gantz, já se fala mais e mais da possibilidade de novas eleições. Portanto, uma semana difícil, dura e complicada em Israel. E se a situação em relação aos problemas da saúde pública de Israel e da situação política, enfim, do desemprego que chega hoje a 1.200.000 habitantes, enfim, a tensão normal de Israel só aumenta quando nós trazemos à tona o problema da segurança. Nos últimos 15 dias foram um total de 3 mísseis enviados de territórios palestinos para o sul de Israel. A tensão ali é praticamente contínua, mas dessa vez o problema é maior. Nos últimos 15 dias, houve uma troca de invasões de computadores entre israelenses e iranianos. Os hackers invadiram computadores, por exemplo, da Organização das Águas de Israel. Foi contido. E do outro lado, Israel confirma que houve uma troca de ataques cibernéticos com várias posições iranianas. Teherã, capital do Irã, teve 2 explosões esta semana. 2 explosões que não houve nelas nenhuma explicação clara. Uma delas próxima a uma centrífuga de energia atômica e a outra em um depósito de armas subterrâneo. Vários são aqueles que acusam Israel de terem invadido os computadores naquela região e causado essa grande confusão e, consequentemente, as explosões. O fato é o seguinte: que por um lado o Hamas em Gaza e por outro lado o Irã simplesmente aumentaram o nível de alerta. O Irã colocou nessa sexta-feira o governo israelense e o exército em alerta bastante alto, porque há o receio de que exista alguma possibilidade de um ataque por parte do Irã. É óbvio que isso seria algo gravíssimo e acredita-se que há um movimento político para evitar isso, mas Israel confirma que o alerta aumentou por causa dessa proximidade de uma decisão possível do Irã de utilizar algum tipo de armamento. Por outro lado, o Hamas, essa organização que domina Gaza e que tem também sido reconhecida como terrorista, testou nos últimos 3 dias uma bateria de 20 mísseis com longo alcance, e eles todos aterrissaram no mar e colocaram também o exército em situação de alerta. Portanto, importantíssimo momento de segurança entre o Hamas, que é apoiado pelo Irã, e o próprio Irã, que tem acesso a armas atômicas. Espera-se que seja somente um momento de tensão e que isso passe logo. É claro que, em relação a Israel, as notícias são tensas, são importantes, mas Israel também vem cooperando muito com o mundo. No momento em que todos estão pressionando Israel em relação à possível anexação de parte do Vale do Rio Jordão,
e que vem causando grande dilema e problemas e discussões. Nessa semana, até mesmo o Vaticano. O Papa exigiu a presença do embaixador israelense no Vaticano para falar contra essa possibilidade de anexação. Até mesmo o primeiro-ministro da Inglaterra, Boris Johnson, escreveu um artigo em hebraico em um jornal israelense pedindo para que as autoridades de Israel não tomem nenhuma ação para tomar territórios que hoje estão na propriedade palestina e que, como não havendo conflito, não seria legal, segundo a lei internacional, anexar tais territórios. Uma grande discussão que deveria ter sido tomada, uma decisão no dia 1º de julho e que não aconteceu devido à tensão. Mas tensão mesmo aconteceu na Itália, onde na cidade de Salerno, no sul do país, foi simplesmente encontrada a maior quantidade de droga sintética da história. É isso mesmo, a polícia italiana conseguiu simplesmente paralisar, encontrar e bloquear 15 toneladas de anfetaminas. Essas anfetaminas seriam drogas para serem distribuídas em toda a Europa. Drogas que a juventude, principalmente, utiliza nas noites e por aí afora. Essa droga, essa anfetamina e o êxtase são drogas potentes e essa confiscação de drogas por parte da polícia italiana é histórica, como eu digo, e os dois pontos interessantes: a origem da droga e quem auxiliou a polícia italiana. A origem da droga é inesperada, simplesmente, confirmadamente, vem da Síria. Droga produzida pelo Estado Islâmico na Síria, que chegou à Itália através do Mar Mediterrâneo e foi confiscada pela polícia. Ou seja, uma prova de que o Estado Islâmico está vivo e buscando recursos econômicos através de droga ilegal, de anfetaminas. E a história de como a polícia chegou a isso conta com um detalhe importante. A polícia de Israel, através do serviço secreto da polícia, a equipe Lahav 433 manteve contato com a Itália e ajudou com informações que possibilitaram com que a polícia italiana chegasse a esse incrível carregamento de anfetaminas de 15 toneladas. Portanto, a prova de que o ISIS, o Estado Islâmico, está vivo e que há uma colaboração entre Itália e Israel trouxe essa incrível apreensão de droga. Agora, sem dúvida alguma, mostra-se a cooperação mais importante do que nunca. E agora chega de notícias tensas e que nos deixam um pouco mais intranquilos e vamos entrar na suavidade, na doçura da música das mulheres. Keren Peles, At Bat Li Pitom. E você chegou para mim de repente. Veja que obra-prima da canção das mulheres, coordenada pela estrela da música israelense Keren Peles. והעיר שקטה והשמיים התכסו בלטה עד התהום. זו כמעט הייתה שעת בין הבאים של חיי, אבל את באת לי פתאום, באת אליי פתאום ואמרת לי בואי, אלוהים שומר מקום בקצה היום אנשים כמוך, לתמימות כמוני כמעט שקעתי, אבל את באת לי פתאום. זמן מאז התחלתי במסע שלי עד כאן אין חרטות, כי היה מעונן וכבר כמעט נגמלתי מלחלום, אבל את באת לי פתאום, באת אליי פתאום ואמרת לי בואי, אלוהים שומר מקום בקצה היום לנשים כמוך, לטיפשות כמוני כמעט
de repente. Esta que é uma demonstração de carinho, de amizade e que, apesar da distância, não significa que ninguém está sozinho, estamos todos juntos. Uma música bonita para desejar a todos Shabbat Shalom, um fim de semana muito bom e que seja, sem dúvida alguma, uma semana de boas notícias para todos nós. Até breve, Shabbat Shalom.